De volta ao programa Mulher.com e a gente abre aqui os nossos trabalhos, a nossa tarde, já ensinando uma dica de artesanato e recebendo aí uma artesã que está estreando no nosso cantinho, faz trabalhos lindos de pet, já estava aqui conferindo de pertinho, a Patrícia Washington. Seja muito bem-vinda, Pati. Prazer recebê-la. Quanto tempo você faz artesanato e de onde você é, Pati? Eu sou de São Paulo e eu só faço patchwork. Legal. Há 20 e poucos anos. Legal, uma vida, né? Uma vida vida inteira. Como é que você começou, Pati? Eu comecei porque eu engravidei já com 20 e poucos e minha filha nasceu e eu queria fazer roupinhas para ela, bonita. Aí eu comecei a costurar. Aí uma amiga veio e me trouxe um material que eu não conhecia, um material americano. Falei, bom, e agora? Ela falou, agora tenta. Falei, pô, mas eu não gosto, é muito chato isso. Fico recortando. Ela falou, não, tem toda uma história. Aí eu comecei a pesquisar essa história. Pesquisei a história me encantou pela facilidade com que eu tinha de fazer as coisas. Então, é muito difícil quando você não sabe nada. Porque com 20 e poucos anos a gente não sabe nada de manualidades. E você começa a pesquisar e encontra um mundo. E este mundo, ele me proporcionou muitas coisas. Nada como conhecimento, boas, né? É uma coisa muito diferente. E eu comecei a fazer pet. Porque eu bordava ponto cruz, eu fazia tricô, eu fazia crochê, mas fazia como todas as mulheres fazem. Como hobby, uma vez ou outra. E eu comecei com o pet como hobby, e foi muito bacana, foi uma descoberta muito legal. Porque eu descobri coisas que, dentro do meu profissional, com o meu hobby, fazia jus. Eu sou extremamente exata, eu sou matemática. Patchwork é muito matemática. É matemática pura. Puro. E eu gosto muito. E isto foi o meu encanto. Este foi o meu grande fascínio. Que eu podia continuar fazendo os meus projetos, mas eu continuava costurando em casa e com as minhas filhas, que na época eram muito pequenas, que hoje já são moças. Aí. E hoje ela vai compartilhar um pouquinho de todo esse conhecimento dela. E eu adorei nessa estreia, a escolha da Pati foi muito feliz. É uma bolsa ecológica. E olha que bacana, gente, pequenininha. A gente consegue pôr, né, numa bolsa. Otimizar espaço, e aí quando você abre, precisa ir no supermercado, aquela compra de última hora. E olha agora, não, o tamanho é excelente, né, Pati? Então, linda. A minha proposta de hoje para ensinar para vocês, assim, eu não conheço, tudo para mim é novo, é tudo lindo, as pessoas são super simpáticas, todo mundo recebe a gente super bem. Obrigada, Pati. A minha proposta de hoje foi dar algumas dicas, não só dicas de costura, como também dicas legais para você facilitar a vida. Eu fiz aqui um projeto, viu meu projeto? Um projeto que é para vocês mais ou menos entenderem aquilo que a gente vai fazer. Ah, legal. Eu vou só empurrar um pouquinho a máquina para cá, para a gente mostrar para esse cinegrafista aqui, tá bem, Pedrão? Então, aqui, ó. O que eu fiz? Eu fiz um projeto da bolsa aberta. O que eu tenho aqui, Tati? Um corpo inteiro. Isso daqui é um corpo inteiro. Tá? Então, eu tenho uma medida de 70 centímetros. Ok. E uma bordinha de 7 centímetros de cada lado. Tenho as minhas alças e uma lapela. A lapela é o fecho da sacola. E, para completar esse meu trabalho, eu fiz uma costura lateral. Pera lá só um pouquinho. Deixa eu pegar aqui de ladinho, ó, eu volto para cá de novo. Mostrar. Ó. Normalmente a gente faz um trabalho que a gente chama de caixinha de leite. E nesse daqui eu não fiz. Eu fiz uma prega bem bacana, que eu vou mostrar para vocês por dentro uma técnica de costura mesmo. Que é bem aquilo que eu disse. Quando a gente não sabe, é legal a gente aprender do comecinho. Ó. A bolsa, pelo lado do avesso, é isto daqui. Ó. Certo. Observem aqui. E a costura lateral, ela é inteira. E o grande truque desta bolsa é isto aqui, que eu não rebati, que é para mostrar para vocês. Ó aqui, tá vendo? É este corte. Com este corte, Tati, eu faço esse excelente acabamento. Olha, gente, sensacional. Fica perfeito. Quando a gente está costurando, quando eu estou desenvolvendo um produto, por exemplo, quando eu estava desenvolvendo essas sacolas, que foi aquilo que a gente fez, aquilo que a gente vai sortear. As sacolas, da mesma forma, eu tenho que pensar em quê? No produto funcional, na funcionalidade deste produto
em como fazê-lo da melhor maneira possível, quer dizer, com qual técnica eu vou estar utilizando. E vocês observem que eu sou uma professora de patchwork, eu tenho um ateliê de patchwork, e eu não tenho patchwork nas sacolas e nem nessa sacola que eu vou ensinar vocês. Eu tenho aqui técnica de costura. Como se faz e se faz bem. Que é o que a gente adora aprender. Não é? Como fazer. Porque eu acho... E calcular. Como você calcula? Vocês ouviram que eu disse aqui para vocês que isso daqui tem 70 centímetros. A maioria das nossas amigas já devem saber, já sabe, que a largura de um tecido é igual a 140 centímetros. 140 dividido por 2 igual a 70. Então, o que eu tenho? A metade da largura do tecido. Por 45 centímetros. Eu aproveitei o meu tecido todo e fiz 2 bolsas. Legal. Como é que você começou a montagem? Pensei como eu calculei e como eu vou começar a costurar. Tá. Eu tenho que preparar primeiramente as alças e a lapela. Sim. Como eu faço essa lapela? Muitas vezes as pessoas me ligam e perguntam assim, você pode, por favor, enviar o molde? Eu digo, mas eu não uso molde. O que eu uso? Quer por desse lado? Pra você Eu ficar mais à uso vontade um aí? projeto. Olha só. Cadê o Pedro? Tá aqui. Eu fiz um retângulo de 14 centímetros. Aí, tá. De 14 centímetros por 8 de altura. Esta é a medida, 14 por 8. Tá. E eu tenho um molde, um gabarito, que só eu tenho. Só eu tenho. É um pires de café. Legal. Um pires de café que eu faço aqui. Coloco ele aqui no cantinho dele e arredondo. Observe, então, que eu não tenho nenhum molde especial. Eu tenho um retângulo com os cantos arredondados através de um pires. Tá. Esta medida de 14 centímetros daqui até aqui é padrão. A distância entre uma alça e outra de qualquer bolsa ou sacola. Tá. Ela pode ser maior, ela pode ser muito maior, percebeu? Pode ter 15, 18, 20, mas nunca inferior a isso. Tá. Mesmo essas bolsas de couro que a gente compra, eu já tive o cuidado de medir várias, tá? Interessante. Esta é uma distância que cabe muito bem. Esta tem 14, a outra tem 14 e assim sucessivamente. Tá. O que eu faço, então? Pego uma tira de tecido de 10 centímetros, risco, literalmente eu risco com a caneta. Ok. E costuro sobre o risco. Somente isso. Vamos lá? Costuro toda a volta dele. O que eu quero fazer com isso? Por que eu estou mostrando isso daqui para vocês? Como vocês vão virar isso? Como vai ter um acabamento arredondadinho, certinho? Ó. Venho com a tesoura. Quando a gente faz coisas quadradas, nós necessitamos de margem de costura. Quando nós fazemos coisas arredondadas, nós eliminamos a margem de costura. Corto todo o excesso, corto bem rente. E isto me dá uma precisão muito grande na hora de eu virar. Observem aqui que eu deixei a margem de costura que eu vou encaixar na sacola, ok? E viro. Sem muito problema, olha só. Claro que se eu costurei torto, com a rapidez que eu costurei aqui agora... Aqui a gente acelera um pouquinho, em casa, com calma. Com calma, vocês façam isso bem bonitinho, que vai ficar bem redondinho, meninas, ó. E eu venho e passo a ferro. Certo. Passo a ferro, eu preparei a minha lapela da bolsa. Legal. Determinei o que, então? A distância entre as alças. Tá. Ponto. Vou pegar a lapela e vou pespontar. Aqui no caso eu fiz 2 pespontos, eu tinha tempo em casa. Tá. Então eu fiz 2 pespontos. Vocês podem fazer com um pontinho decorativo que a máquina oferece. Hoje em dia, mesmo na zigue-zague, lembra de antigamente que a gente tinha a máquina zigue-zague? A gente também fazia um zigue-zague, seja o que for. Ou nós podemos bordar à mão, as mais habilidosas, enfim. Preparou, reservou. Vamos agora fazer as alças. Qual é a medida da alça? Padrão
boa, de conforto, para uma pessoa do seu tamanho, para uma pessoa do meu tamanho, para uma pessoa de outro, maior ou menor. Largura da alça é igual a 3 centímetros. Tá. Pelo comprimento desejado. Se nós desejamos uma bolsa que fique bem coladinha embaixo do braço, 40 centímetros. Se nós desejamos uma alça longa, 65 a 70 centímetros. Vamos escolher aí o que nós desejamos. No meu caso aqui, eu escolhi uma alça de 49 centímetros, porque ela é uma sacola. Tá. E por que tudo isso? Porque eu faço um corpo, Tati. Olha, nada mais é do que a medida da largura do corpo da alça. Isso nós chamamos corpo. É igual a 3 centímetros. Qual é a medida do tecido? 3 vezes 4. Uma parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes. Certo. 4 partes. Como eu preparo esta alça? Vamos desmontar. Vou dobrar os 12 centímetros pelo comprimento. Tá. Vou colocar o corpo da alça dentro. No vinco, ó. Pedro vai me ajudar aqui. Bem certinho, tá vendo? Eu já adiantei, já trouxe ele vincado. Legal. Dobro ele novamente aqui. Pego isso daqui, está aberto, correto? Passo ele aqui. Não economizo ferro. Dobro novamente. Olha o que aconteceu. Ficou assim. Eu abro, deito ela para dentro. Venho com o ferro. Uma coisa que eu gosto muito, muito, muito é de ferro, de passar. Eu gosto tanto que eu tenho um ferro, tenho 2, de tinturaria. Sabe aquele ferro de tinturaria que faz que é barro. Aí eu alfineto a minha alça. Ó, isso daqui é importante. Qual que é esse material que você colocou dentro, É, Paty? Pillow Filter. Eu trouxe um pedacinho para mostrar para legal. vocês. Ah, outra coisa que eu esqueci de falar. Observem aqui, ó. Tá vendo? Que o Filon Filter, o corpo da alça, ele é menor do que o comprimento da alça. Tá? Isso facilita na hora que a gente encaixa. O Filon Filter está aqui, ó. O corpo da alça está deste lado, ó. Aqui não tem nada. Eu alfineto deste lado. Tá. Esses alfinetes longos que a gente usa, alfinete de patchwork, de estaca no rack, eles facilitam bastante, mas são alfinetes delicados. Quando a gente vai fazer bolsa, eu gosto de usar alfinetes longos e mais grossos. Tá? Agora eu vou pespontar a minha alça. Com pontinho reto, com pontinho reto. Eu também posso fazer o pesponto com pontinho decorativo. Posso fazer o meu pesponto com zigue-zague, posso fazer um pesponto com agulha dupla, enfim. Conforme o gosto do cliente. Conforme o gosto que a gente tenha. Depende muito daquilo que a gente deseja, aquilo que a gente pode estar tendo, sabe? Temos várias coisas. Ok, soltou aqui, mas eu tenho uma alça pronta ali, bem bonitinha. Pode mostrar aqui pra mim, Tati, por favor? Ó, gente, ela já fechadinha. Já tá Passa com a o corpo. costura nos 2 lados. É legal porque ela tem uma... Estrutura. Uma estrutura, né? Isso. Prontinho. Só passar a costura de ponta a ponta. Isso, de ponta a ponta, tá? Perfeito. Paty. Outra coisa. Lembra que a gente falou do nosso, como chama? Do nosso debrum? Da bolsa? O que eu fiz? Volta à minha história. Adoro me ensinar. Eu faço gabaritos de papel cartão. Lembra da escola? Papel cartão, cartolina. Eu comprei um papel cartão e eu tenho gabaritos de meio centímetro, 1 centímetro, 1,5 centímetro, 2 e assim sucessivamente. Tá. Faço o gabarito para que na hora em que eu vá pespontar ele fique bem certinho. Coloco ele aqui, ó. Dobro, pego o ferro e passo prensando, Tá. certo? Faço ele por todo. Preparei tudo antes. Agora nós vamos começar a montagem da nossa bolsa. O que eu tenho, então? A metade da sacola. Certo. Simples assim, sem grandes perigos. Coloco ele aqui, ó. Dou um piquezinho. Olha que bonitinho. Sim. Coloquei ele aqui. Viro Vou com... tirar aqui só pra você ficar mais à obrigada. vontade, tá, Paty? Com o avesso para baixo. Pego aqui a minha lapelinha. De novo. Dou um pique aqui. Já tá pronta.
direitinho. Alfineto ela aqui. A minha alça já prontinha.